Assunto ligado a esse, porque o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos reagiu e criticou a decisão do Judiciário brasileiro que proibiu Jair Bolsonaro de participar da posse de Donald Trump. Em uma mensagem que foi publicada pelas redes sociais, o órgão afirmou que o ex-presidente é um amigo da América e um patriota, e por isso deveria participar da solenidade. Segundo a decisão do Judiciário, a situação de Bolsonaro nos casos em que é investigado piorou. Ele continua dando indícios de que poderia tentar fugir do país. Você, Cristiano Beraldo, uma manifestação de um comitê da Câmara dos Estados Unidos lamentando a ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump. É corriqueiro, é comum uma manifestação como essa pelas redes sociais, Beraldo? É uma manifestação importante, uma manifestação relevante. Afinal de contas, são parlamentares, são um grupo de parlamentares que em outras circunstâncias já denunciaram coisas que estão acontecendo no Brasil e que fogem por completo da normalidade democrática. Nesse caso específico, uma manifestação bastante apropriada, a meu ver, porque diferente do grupo de parlamentares que nós comentávamos há pouco, quando a gente fala de um ex-presidente da República, o simbolismo é muito mais amplo, sobretudo porque o próprio judiciário brasileiro já se manifestou de forma diferente, radicalmente diferente, no caso, por exemplo, do próprio presidente Lula no passado. Então, fica com todo o contorno de que Jair Bolsonaro está tendo um tratamento pelo judiciário brasileiro diferente, não usual, em razão das suas crenças ideológicas, né? Não é o risco dele fugir, nós já debatemos isso aqui em alguns momentos nessas últimas semanas, o risco dele fugir, ele pode fugir, qualquer pessoa pode tudo, fazer qualquer coisa a qualquer momento, mas na circunstância dada, no evento que não acho que tem realmente nenhum tipo de lógica o ex-presidente simplesmente aproveitar essa oportunidade e não voltar para o Brasil. Você, Dávila, a manifestação desse comitê da Câmara dos Estados Unidos e também essa análise que muitos fazem, né, que a medida que foi tomada reforçaria uma tese, uma narrativa de que o ex-presidente é perseguido, por exemplo. Bom, é uma narrativa que vai ter um fundinho de verdade, porque esse é um cidadão brasileiro que não foi condenado pela justiça, que não está envolvido hoje em está em um indiciamento, tem seu passaporte cassado e perdeu a prerrogativa de um cidadão que pode viajar para ele bem entender. Como é que você explica isso para um povo que respeita o devido processo legal, os direitos individuais na Constituição lá são sagrados? Como é que você explica essa anomalia brasileira? Por isso, fica no ar, sim, uma história de perseguição política que reforça a tese de Jair Bolsonaro, por causa de uma paranoia do nosso judiciário, porque não tem nenhum indício que isso aconteceu. Ele é uma pessoa que não foi criminalmente julgado em nenhum processo, ele é uma pessoa que está sendo investigada num dos eventuais inquéritos sigilosos, que a gente nem sabe o que está acontecendo, e, portanto, enquanto não tiver um processo, uma ação formal contra ele, e o Coba é advogado, como é que você caça os direitos do cidadão? Em nome de quê? Qual é o motivo? Essa pessoa está colocando em risco a segurança jurídica do país? Não. Então, isso fica realmente muito difícil para explicar para um país que preza a democracia e a liberdade. O Beraldo lembrou bem, né? Se quisesse, já poderia ter fugido, né? E pessoas da nossa audiência lembraram aqui, Beraldo. Jair Bolsonaro passou um período sabático nos Estados Unidos após a derrota, né? Todos se lembram. Passou 3 meses nos Estados Unidos, eu nem me lembrava. Tinha sido um período tão elástico, 3 meses. Ele voltou no finalzinho de abril de 23, ou seja, bem depois do 8 de janeiro, né? Então, se havia um temor à época, talvez ele nem voltasse, né? É importante a gente lembrar disso também. Você, Coba, as manifestações feitas por parlamentares norte-americanos por meio de uma conta que é ligada a um comitê de um grupo de parlamentares lamentando a ausência de Jair Bolsonaro. E, naturalmente, claro que muitos entendem que há um conjunto de eventos que acabam corroborando com a tese defendida por Jair Bolsonaro de que ele seria um
perseguido. E lembrando, Caniato, que o ex-presidente Bolsonaro já esteve em outras posses, como na de Javier Milei, e voltou. E que se ele quisesse ir para algum outro país pedir asilo, ele ia só com a sua carteira de identidade para o Uruguai, por exemplo, sem precisar do passaporte, e pediria de lá o seu asilo e não voltaria. Mas esses argumentos não foram suficientes para convencer a justiça brasileira. Só queria lembrar que essa manifestação da Câmara lá nos Estados Unidos, ela é direcionada ao público americano, que já tem ali um paralelo parecido envolvendo a história de Donald Trump, que depois do final do seu mandato também respondeu a muitos processos, por muitas vezes também se disse perseguido. E veja só, esse público americano que viu esta novela acontecendo por lá, escolheu Donald Trump para ser presidente novamente. Uma maioria, inclusive nos votos, se fossem os votos diretos, lembrando da peculiaridade que a gente tem na eleição americana, surpreendendo a muita gente. Ou seja, para esse público americano que vê essa crítica vindo da Câmara em relação ao que acontece aqui no Brasil, é natural que haja um paralelo com o que aconteceu com Donald Trump, e na cabeça desse público, Trump foi, de fato, perseguido pela justiça. Veja só, Bolsonaro aqui é indiciado. Lá, Trump já estava, inclusive, condenado em alguns casos, né? A gente viu agora uma audiência de sentença que reafirmou a sua condenação, mas nenhum tipo de prisão com restrição de liberdade ou qualquer tipo de multa, por exemplo. Então tem esse viés também para a gente analisar. Para quem essa Câmara está se dirigindo? Para um público que tem esse histórico para fazer a comparação. Mas, Dávila, ontem a gente até debateu se a expectativa de que Donald Trump pudesse exercer algum tipo de pressão para melhorar a condição de Jair Bolsonaro aqui. Parece que tem alguns parlamentares que apostam nisso, como se Donald Trump fosse também o salvador da pátria em relação à situação de Bolsonaro aqui no Brasil. Você, conhecendo bem como a banda toca, claro que você destacou a importância da América Latina, pelo menos a percepção que você tem sobre a maneira como Donald Trump vai tratar as questões que envolvem a América Latina, mas quando parlamentares norte-americanos entendem que Jair Bolsonaro é um amigo da América, tem relação próxima com Donald Trump, isso abre uma possibilidade e também pode alimentar a expectativa desses parlamentares brasileiros que entendem que Donald Trump poderá, a gente não sabe de que maneira, mas ajudar e pressionar para que Jair Bolsonaro tenha um cenário mais favorável a ele, ou balela, nada disso importa? Balela. Eu vou explicar por quê. Sabe como é que o Trump definiu o governo dele? America First. A preocupação dele hoje é os Estados Unidos em primeiro lugar. Toda a pauta dele hoje é como fortalecer a posição dos Estados Unidos no comércio mundial, na questão diplomática. Ele está preocupado com isso. Imagina se ele vai gastar algum tempo preocupado com a questão da relação que ele tem com o Bolsonaro. Não vai ter. E como bem lembrou o Kobayashi, na época que parecia que os dois eram muito em sintonia, o Trump deu uma banana para o Brasil em várias circunstâncias. Então, assim, não ajudou o Brasil coisíssima nenhuma. O Trump coloca os Estados Unidos em primeiro lugar. É isso que ele vai fazer nos primeiros dias de governo. Mostrar a força dos Estados Unidos, o poder de pressão dos Estados Unidos e, principalmente, como recuperar parte desse investimento que foi para o mundo afora, que Trump quer que volte para os Estados Unidos. Não tem nearshoring, friendshoring, o que ele quer é que o investimento, as fábricas voltem para os Estados Unidos. Esta é a política de Donald Trump, que já foi anunciada com muita clareza. Portanto, a preocupação dele é os Estados Unidos em primeiro lugar, é o America First. É assim que vai começar o governo Donald Trump. Pois é, e é importante a gente destacar para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, segunda-feira, posse do presidente norte-americano, e você vai poder acompanhar tudo aqui na Jovem Pan News. Então, pensou na posse de Donald Trump? Jovem Pan News First. Em início da tarde, a nossa equipe preparada vai trazer todos os detalhes da posse de Donald Trump aqui na programação da Jovem Pan News. Vale a pena, hein? Acompanhe os nossos profissionais, a gente vai trazer todas as informações e também as análises importantes.